e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Obrigada, Deus, pela tua palavra. Só queremos convidar-te, Espírito Santo, a abrir os nossos corações para que nós possamos ouvir de ti, porque sabemos que não vamos ser transformados além do teu trabalho através da palavra de Deus nas nossas vidas. Para a tua glória, Deus. Amém. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E nele tudo subsiste. E por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é sobre tudo. E tudo foi criado por Ele, incluindo a estrutura da família. A família foi o seu desenho, foi a sua intenção de unir homem e mulher e faz as gerações. Todos nós fazemos parte de uma família. A passagem diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Para Ele indica propósito. Mas se a família não estiver a viver para Jesus, será um problema? Há famílias que não vivem para Jesus, que estão felizes, não? E se uma destas famílias enfrenta problemas financeiros, ou problemas de saúde, ou desafios nos relacionamentos, ainda estão felizes? Será que o propósito da família se manter? Famílias têm um propósito em comum? Ou é que nossa sociedade é tão individualista que nem pensamos em ter um propósito em comum? Então, o que é que acontece se um indivíduo em uma família põe em risco o propósito ou felicidade dos outros? Desde que Deus criou a família, Ele também deve ter um propósito pela família. A família foi criada para Ele, para dar glória a Deus. Como é que Deus está glorificado pela família? Eu acredito que Deus está glorificado pela família quando nós vivemos em família em tal maneira que experimentamos a comunhão da Trindade de Deus e experimentamos o Evangelho. O que nós podemos experimentar da Trindade de Deus é só uma vista pequena, mas é por causa da comunhão da Trindade de Deus que nós também precisamos desta comunhão com as outras pessoas, pois fomos criados na sua imagem. Em família, estamos conhecidos e conhecemos uns aos outros. Em ser conhecido e a conhecer outros, também podemos experimentar o Evangelho. Como assim? O Evangelho é que Jesus conhece-nos. Jesus conhece-nos. Tudo. O bem, o mal e o feio. Certo? Deus conhece. E ainda assim, Ele nos ama. Ele nos perdoou. Até Ele diz em Hebreus 10, versículo 17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ele nunca nos enfrenta com os pecados que já foram perdoados. Glória a Deus.
Os membros da nossa família, muitas vezes, são aquelas pessoas que nos conhecem melhor. Novamente, o bom, o mau e o feio. O Jonathan sabe tudo, o feio também. E quando elas ainda amam-nos e perdoam-nos e deixam ser conhecidos por nós também, experimentamos o Evangelho. Há uma música em inglês, chama-se Este Dia, This Day, por Jaden Lavick. Umas letras da música diz, eu traduzi, então não é tão lindo como o original. Mas na cruz o seu amor foi mostrado e este amor vai construir a nossa casa para partilhar uma vida que nos leva mais perto àquela para quem vivemos. Uma família com o propósito de viver para Cristo significa que tem um propósito que não muda. Não importa o que aconteça, quais são as dificuldades, este propósito consegue manter-se. Mas como é que chegamos a este ponto? Há uma chave em como é que uma família pode viver para Ele e não se tornar só religiosa? Perceberam a minha pergunta? Vou dizer, mas como é que chegamos a este ponto de viver para Cristo? Há uma chave em como é que uma família pode viver para Ele e não só tornar-se religiosa. Versículo 17. E nele tudo subsiste. Para que uma família possa viver para Ele, tem que viver na realidade de estar nele. Nós fomos criados por Ele, para Ele, e nele tudo subsiste. Mas, novamente, a pergunta é, como? Como? Uma família que está em Cristo é composta por membros entregados a Ele. Gálatas 2, versículo 20 diz: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando um homem e mulher casam, continuam a ser dois indivíduos com os próprios sonhos. Mas, se elas continuam fixadas nos seus próprios sonhos e nunca prestam atenção aos sonhos do outro e nunca abrem as mãos, vão afastar-se ao longo do tempo. O mundo ensina-nos que temos que agarrar os nossos sonhos. Né? Agarra os nossos sonhos, realizar quem nós somos. Põe a si mesmo em primeiro lugar. Romanos 12, versículo 2 diz: Não se amoldam ao padrão deste mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, Deus coloca sonhos em cada um de nós, mas eu acredito que podem realizar-se em formas muito diferentes do que nós imaginamos. Não é tens que largar os teus sonhos, mas estar aberto a como é que Deus quer realizar este sonho. Imagina se todos os membros vivem crucificados com Cristo e vivem agora Cristo neles. Vai ser uma família que serve uns aos outros. Todos se sentem amados, todos se sentem cuidados. Um outro ponto. Uma família que está em Cristo é composta por membros que revistam-se como um povo escolhido de Deus. Colossenses 3, podem virar a página. Colossenses 3, versículo 12 a 17. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência.
Suportem-se uns aos outros e perdoam as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinam e aconselham-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeram, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isto é uma economia muito diferente de que vive uma família sem Cristo. Podemos focar em cada ponto aqui, mas vou só apontar duas coisas. Suportem-se uns aos outros. Em 1 Coríntios 3, versículo 17, quando fala em o que é amor, diz que amor suporta tudo. Mas Joana, tu não sabes a minha situação. Não, esta pessoa não é suportável. Eu já ouvi isso. Não é suportável, não sabes a minha situação. Tens razão, eu não sei. Mas quem sabe? É Deus. Deus sabe e ainda deu-nos esta palavra. Amém. Ainda deu-nos esta palavra. Ele não diz que está numa situação boa a suportar uns aos outros. Diz só suporta uns aos outros. Ele conhece a situação de cada um de nós. E ainda assim deu-nos esta palavra. Como povo escolhido de Deus, suporta-se uns aos outros. Claro, é muito mais fácil quando todos os membros da família estão a querer viver nesta realidade. É óbvio. E depois há muitas situações que precisamos de examinar. Especificamente, talvez o como é que suportamos. Talvez o suportar uns aos outros seja diferente em cada situação. Mas esta palavra que Deus nos deu, de suportem-se uns aos outros, vai fazer uma grande diferença entre uma família com Cristo e uma família sem Cristo. Eu acho que todos nós podemos olhar à nossa volta e ver pessoas que não estão a suportar, só desistem. A diferença com Cristo é vamos aprender como suportar uns aos outros. Acho que a sociedade à nossa volta não valoriza casamento e a família, de tal maneira que não acha nem vale a pena a suportar uns aos outros. Vale toda a pena, amém? Vale toda a pena, pois casamento e família são desenhos, são coisas que Deus construiu para o nosso bem e a sua glória. Segunda parte, e o que vai mão a mão com a suportar-se uns aos outros é perdão. Versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já ouviram alguém a dizer, eu perdoo, mas não esqueço? Já ouviram disso? Até talvez um de nós já disse. Se nós dissemos isso, ainda não entendemos o Evangelho. Aqui diz, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, como é que o Senhor nos perdoou? Romanos 5:8. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor
quando ainda éramos pecadores. Lucas 23, 34, Jesus diz na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão a fazer. Romanos 3, versículo 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E como já lemos em Hebreus 10, versículo 17, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Antes de nós fazermos qualquer coisa ou percebemos que pecamos, Jesus já nos perdoou. Foi Ele que faz tudo para que possamos ser perdoados. Ou seja, não temos que provar nada para merecer o seu perdão. E Jesus não vai levar o assunto de novo. Ele não vai lançar na nossa cara o nosso pecado do passado. Este perdão nas nossas famílias significa que já perdoamos antes de abordar o assunto com aquela que nos ofendeu. Não sei sobre vocês, mas isto é muito difícil para mim. Eu tenho que lutar com Deus sobre isso muito antes de chegar, tipo, eu vou ao Jonathan e disse, olha, isto é o que aconteceu. E eu já tenho que perdoar antes de chegar a ele. E significa também, se aquela que nos ofendeu não percebe como é que ofendeu-nos, ou talvez não se vê que é um pecado que ofendeu-nos e nunca pede desculpa, nunca pede perdão, ainda temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Este é muito difícil. Eu lembro uma vez, uma irmã em Cristo ofendeu-me e falamos, e eu pedi desculpa para a minha parte e fui a casa. Eu estava deitado. Cristo, não, isto não é justo. Não é justo. Ela não percebe que ela me ofendeu também. Sou eu que pedi desculpa. Tudo parece que foi eu que fiz tudo. Ele, e tu vais perdoar ela, continuar a ser amiga dela e vamos para frente. Eu, pois. Mas este é o Evangelho. Este é o Evangelho. Sim, com Cristo nós temos que perceber e nós pedimos perdão, né? Mas Jesus já nos perdoou antes de nós perceber. E há muitas coisas que talvez não até estamos cara em frente de Deus que vamos perceber que erramos. Mas Ele já perdoou. Isso também. E temos que esquecer. Temos que esquecer o pecado. Esquecer no sentido em que não levamos o assunto para cima. Nunca lançamos na cara da pessoa e nunca usamos o seu pecado contra ele. É difícil, mas este é o Evangelho. Esta é a diferença que Jesus faz em nós. Hebreus 12:15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz da amargura brota e causa perturbação, contaminando muitos. Não é só para o melhor da outra pessoa, mas é para o melhor de nós também. Que esta raiz da amargura não tem lugar para crescer em nós. Olhem, irmãos, para a cruz. Olhem para a cruz de Jesus. Todos nós merecemos esta cruz. Né? Todos nós merecemos morrer nesta cruz. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Há alguém na tua vida
que precisa de teu perdão. Não espera mais. Resolva em teu coração a perdoá-lo agora. Não há desculpas. Eles não têm que entender. E em falar da cruz de Jesus, aceitas que o sangue de Jesus era e é suficiente? Ou ainda estás a tentar merecer uma posição na casa do Pai? Isto ainda faz-nos focados em nós próprios. E pomos este fardo em cima dos outros. Tratamos-los como elas também têm que merecer o amor e perdão. Não há paz e alegria nesta instabilidade. Amados, não esqueçam da cruz de Jesus. Se a justiça vem pela lei, ou seja, se pudéssemos entrar na família de Deus pelos nossos próprios esforços, Cristo morreu inutilmente. Claro que quando lemos isto em Gálatas 2, é óbvio que é só pela sangue de Jesus. Mas nós temos que prestar atenção. Agimos em uma maneira que diz que estou seguro como filho de Deus? Ou ainda não aceito que posso ter acesso a toda a casa do Pai? Estamos a pôr em cima dos outros este fardo que tem de merecer o nosso amor e perdão. Olhamos para a cruz, meditamos no sangue de Jesus derramado por nós. E enquanto estamos a olhar para Jesus, nós vamos viver em família em uma maneira diferente do que a do mundo. Não há hipótese. Se ficamos fixados olhando para Jesus, não há hipótese. Vamos ser famílias diferentes. Igreja, esta mensagem é para nós também. Como família de Deus, isto não é só uma reunião de pessoas com a mesma crença. Não é. Mas é uma reunião de pessoas que renderam-se ao Rei, ao Senhor Jesus. Nós somos este povo escolhido de Deus, santo e amado. E continuamos a precisar de ouvir estas palavras, de suportar-se uns aos outros e perdoar uns aos outros. A família é um desenho de Deus. Realmente é uma coisa que está em perigo, porque o mundo não valoriza as coisas de Deus. E temos um inimigo. Um inimigo que não gosta das coisas de Deus. Especialmente as coisas que levam-nos mais perto a Ele, né? Família é por isso. Família leva-nos, pode levar-nos mais perto a Deus. Como nós acabamos de ver, família é por Ele e para Ele. Mas eu acho que tudo isto deve alertar-nos da importância da família de Deus também. Não é por acidente que a Bíblia usa esta imagem. E diz que somos filhos de Deus, que somos uma família em Deus. Se temos que lutar pela família de sangue, mais ainda temos que lutar por esta família. Que é a família que temos na eternidade. Ouvimos estas palavras em relação à família e em relação à família de Deus. Irmãos, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade,
mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinam e aconselham uns aos outros com toda a sabedoria e cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizeram, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém.